62 anos de evangelho. Presbítero, 62 anos de fé. De fé. Como foi esse início? Como é que você conheceu Jesus? Porque naquela época não era muito fácil. Não era fácil, realmente não era fácil. Era difícil. Eu estava no exército e um soldado era crente. E entrei em contato com ele, e então ele me indicou que a gente podia assistir o culto. Aí nós fomos, ele me convidou, fui com ele, assistimos o primeiro culto. Eu gostei muito e fiquei pensando alguma coisa que antes eu não pensava, eu não sabia. Eu ouvia falar que os evangélicos eram diabólicos. Se espalhava que os crentes eram diabólicos. Eram diabólicos, os crentes eram diabólicos. Então, essa era a ideia que eu tinha. Então, eu quando vi a palavra de Deus, o pastor falando de Deus, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão dos nossos pecados, aí eu fiquei muito alegre. E voltando a pensar no que diziam, eu fiquei decepcionado. Como é? E injuriado. Como é que se diz? Se fala daquela forma de um povo que louva a Deus, que a pessoa que adora a Deus desta forma e é tratado de outra forma. Presbítero, eu pergunto para o senhor, isso foi em qual cidade? Em qual cidade? Aqui em Fortaleza. Isso aqui em Fortaleza. Isso há 62 anos atrás. Há 62 anos atrás. O senhor nesse dia estava em qual igreja? Eu estava frequentando a igreja a igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana. Esse soldado servia o senhor nas Forças Armadas? Estava servindo, exatamente. Tinha sido convocado e estava servindo. Essa época de 62 anos atrás, deixa eu ver que ano foi isso? 1944. Tempo da guerra. Tempo da guerra. Então, o senhor no tempo da guerra estava a serviço do exército. O senhor foi tenente? Fui. O senhor é aposentado como tenente? Tenente, eu naquela época era soldado. Mas depois eu fiz curso de cabo, fiz curso de sargento e curso de oficial. Como é a vida de um soldado de Jesus? É parecido com um soldado das Forças Armadas? Bem, não há dúvida que o soldado de Jesus obedece como o soldado das Forças Armadas também obedece seus superiores, né? Tem os superiores. O soldado obedece ao cabo, o cabo ao sargento, e o sargento ao tenente, e o tenente ao major, e assim por diante, lá até general. Né? Que é Há uma sequência de hierarquias. Exatamente isso, a hierarquia, né? A pessoa, o soldado. Eu, por exemplo, entrei como soldado, né? Há uma outra tipo de início militar que ele já começa como suboficial, como aspirante a oficial, porque ele faz a escola de guerra. É a escola militar de nível superior. O senhor, quando entrou no exército, era na guerra, a guerra já tinha começado? Era na época da guerra, exatamente. E quando terminou a guerra, o senhor continuou no exército? Terminou, eu fui licenciado, mas pedi
pedi retorno. E foi conseguido. Eu retornei. Porque, na verdade, o senhor entrou numa guerra que até hoje ela não finda, né? Que é a guerra também espiritual, né? O senhor, através de seu colega soldado, conheceu um outro exército e começou um outro combate, né? Uma outra guerra, que é a guerra que nós travamos contra a nossa alma, nossa carne, contra o mundo, contra a desobediência que o mundo quer impor, quer enquadrar a nossa vida. E o senhor falou que foi através desse colega que chegou ao Senhor, levando o senhor ao culto, e naquele dia o senhor se emocionou, o senhor ouviu com muita atenção o que foi falado, inclusive esclarecendo o senhor da verdade. Da verdade. Porque o senhor tinha uma ideia equivocada dos crentes. Eu fiquei assim, preocupado e pensando, meu Deus, como se diz essas coisas de forma tão violenta e contrária à vontade de Deus, né? Na verdade, presbítero, o diabo sempre soube trabalhar contra o evangelho, né? Sempre o diabo criou situações para que as pessoas tivessem uma visão equivocada. Foi no passado com isso, chamando os crentes de diabólicos, de pessoas que não tinham tino, que não tinham juízo, eram pessoas possessas. E hoje em dia ele continua fazendo isso, não mais dando a imagem à sociedade que nós somos endemoniados, mas que na verdade o evangelho é outro, mudou, e assim ele tem afastado as pessoas de Cristo. Também tem afastado. Mas são 62 anos que o senhor conhece o evangelho. Me fale desse período, me fale de como a sua vida mudou, como é que o senhor tem vivido esses 62 anos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, tem sido épocas em que eu andei sem aquela orientação correta. O ensinamento que eu recebia era precário. Hoje eu acho que era um ensinamento precário. Não tinha o necessário para uma vida espiritual. Então eu vivia como diz aí os evangélicos. Era evangélico. Conhecia, ouvia falar, mas não sabia. Na realidade, o senhor não tinha provado ainda o gosto, né? De viver o Evangelho de Jesus. De viver o Evangelho, que é exatamente isso. Que antes eu ouvia falar e aceitava, frequentava a igreja e tal, participava, mas não tinha aquele desejo que está presente, está acontecendo na minha pessoa. Quando foi que o senhor começou a ver a grandeza, o poder e a ação do Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida? Bom, eu conheço desde algum tempo. Quando eu vim aqui frequentar esta igreja, eu cheguei, ouvi a pregação, ouvi o tema de trabalho e disse: bem, eu quero frequentar esta igreja, porque aqui a palavra é mais ampla, mais clara, mais clara, e lá eu recebo. Eu falo como eu me lembrei de João. Eu te conheci só de ouvir falar, mas aqui quando eu vi, eu disse: agora aqui eu vejo. Aleluia. Presbítero, o senhor, quando conheceu Jesus, vivia solteiro ou já casado? Eu era solteiro. O senhor ao todo tem quantos filhos? Casou e tem quantos filhos?
ao todo? Tenho 5 filhos. 5 filhos. Esses filhos que o senhor tem, algum conhece o Evangelho, vive o Evangelho, não? Eles todos conhecem, mas não vivem. Conhecem, mas não vivem. Porque eu os ensinei o Evangelho falando em casa e levando para a igreja para eles ouvirem lá. E trazia, e depois eles cresceram e saíram do meu domínio, né? E cada um tomou o rumo, e infelizmente o rumo contrário a Deus. O senhor tem quantos netos? Netos, o senhor tem quantos? Netos? Netos? Sim. Netos eu tenho, eu nem estou lembrado aqui, mas eu tenho, parece que 4 netos. 4 netos. Desses 4 netos, algum é crente? Não. Não. Nenhum é crente. Mas o senhor tornou-se viúvo. Ficou viúvo. Estive viúvo. E casou de novo. Casei de novo. Com a irmã Herotides. Há quantos anos o senhor casou? Já é casado com a irmã Herotides? 26 anos. 26 anos. Ela era crente quando o senhor casou com ela? Era crente. Ela era crente. Ela congregava na mesma igreja que o senhor? Congregava na igreja que eu também congregava e por isso nós casamos. Eu me lembro bem da sua pessoa e o conheci há alguns anos atrás, quando o senhor chegou aqui em pleno meio-dia e trazia uma grande enfermidade, que era um problema sério de inflamação na sua pleura. Nessa época nós estávamos no envolvimento era época de férias, e todo meio-dia eu estava aqui para orar por qualquer pessoa que chegasse aqui. Eu estava de plantão para orar por essas pessoas. E o senhor foi um que ouviu isso no rádio e veio aqui buscar oração e trazia um sério problema em sua pleura. Exatamente. Nos fale, o senhor antes, fora esse momento, esse milagre na pleura, o senhor já tinha visto alguma coisa, algum milagre na sua vida? Na minha vida eu tenho visto muitos milagres, principalmente o que me trouxe verdadeiramente aqui foi que eu estava com uma obstrução na veia. Não, mas eu pergunto, antes do senhor vir aqui, o senhor tinha visto na vida algum milagre na sua vida? Antes de congregar, antes de vir aqui? Sim. Não, milagre mesmo eu não tinha. Eu fazia orações, clamor e conseguia. Por exemplo, algumas bênçãos eu recebi, nunca recebi uma bênção assim. Não, uma bênção assim de dizer, pensa que receber. Não, sempre havia um prazo. Ficava pedindo, insistindo, clamando e esperando. A bênção vinha.